Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e sem dúvida nenhuma o torcedor vascaíno muito triste nesse domingo, né? Realmente o resultado de ontem, uma derrota para o Sampaio Corrêa fora de casa, mas praticamente dentro de São Januário, pois havia grande quantidade de torcedores vascaínos, tanto dentro do estádio quanto fora também, depois daquela linda festa quinta-feira de madrugada no aeroporto. São fatores aí de fato que faziam com que o torcedor vascaíno ontem não conseguisse pensar em outra coisa que senão a vitória. E é realmente agora uma situação preocupante, pois o Vasco permanece a 5 pontos de distância para o G4 da Série B. Temos uma partida dificílima nesse próximo sábado contra o Coritiba, que é o líder da competição em São Januário. E além disso tudo, o Fernando Diniz ontem, em entrevista coletiva após a partida, que a gente também vai passar aqui no vídeo de hoje, disse que o acesso não é algo que é uma certeza. Então, torcedor, realmente a situação complicou. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer todos os detalhes, falar sobre essa entrevista do Fernando Diniz, sobre essa partida de ontem, as próximas partidas do Vasco da Gama e muitas outras notícias. Tranquilo, torcedor vascaíno? Mas antes de começar, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Acredito que não são boas-vindas, né? Porque o Vasco acabou perdendo ontem, então nenhum torcedor de fato fica feliz nesse domingo. Mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante. Também ativem aí o seu sininho de notificação. Deixem o seu like, porque é importantíssimo para que o nosso canal venha chegar a cada vez mais vascaínos. E também deixe o seu comentário se você ainda confia no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Deixe a sua resposta aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? E antes de começar a falar sobre essa partida de ontem contra o Sampaio Corrêa, mostrar a coletiva do Diniz, eu quero parabenizar a todo torcedor vascaíno do Nordeste, porque vai passar essas duas fotos aí pra vocês. A primeira fora do estádio, né? Parece que uma rua de fogo feita pelos torcedores vascaínos, especialmente pela Força Jovem. E a segunda foto é de dentro do estádio, da Arena Castelão. Uma linda foto que demonstra a quantidade de torcedores vascaínos que tinha no local. Para vocês terem noção, o estádio era permitida a capacidade apenas de 30% do geral, né, do total ali de público que poderia capacitar caso tivesse 100%, sem dúvida nenhuma, da carga. Mas mesmo assim, o torcedor vascaíno esgotou os ingressos destinados ao seu setor na quinta-feira retrasada. Então a gente sabe que esse povo, essas pessoas do Maranhão amam o Vasco da Gama, fazem de tudo pelo clube. A gente viu isso quinta-feira e mais uma vez ontem lá na Arena Castelão. Um lindo espetáculo feito pelo torcedor que infelizmente não foi recompensado, né? Infelizmente viu a derrota pro Vasco, viu o pênalti sendo perdido aos 53 do segundo tempo. Uma atuação que também não foi das melhores. Eu realmente não achei que o Vasco jogou mal. Eu vou contra, acredito que grande parte das pessoas, porque eu vi o jogo, eu vi os 90 minutos. O primeiro tempo realmente do Vasco foi um primeiro tempo fraco, mas o segundo tempo, na minha opinião, não faltou raça, não faltou vontade, não faltou determinação e não faltou de fato vontade de ganhar a partida. Esse é o fato para mim que importou nesse jogo de ontem. Muitas pessoas estão falando que faltou raça, mas para mim foi algo que não faltou. O Vasco tentou de todas as maneiras, conseguiu os 3 pontos, conseguiu um empate, inclusive até por conta disso tentou e quase fez o gol de pênalti no final da partida se o Nenê não tivesse perdido aquele pênalti. Mas enfim, o grande problema do Vasco ontem foi de fato a organização. O Vasco parece que com um a mais, no caso do Sampaio Corrêa, estava jogando melhor do que quando o jogador deles foi expulso. Acabou tentando ir com muita sede à vitória, né? Isso não deu certo. O Vasco levou ali o gol aos 20 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, de cabeça, um erro do Marquinhos Gabriel. Para quem acompanha a jogada, o zagueiro dele subiu completamente sozinho, e aí depois a desorganização, a saída do Ricardo Graça para a entrada do Daniel Amorim, que já havia acontecido antes do gol. Depois também entrou o João Pedro, depois entrou o Figueiredo, um no lugar do Gabriel Peck e outro no lugar, se eu não me engano, do Zeca, algo do tipo, né? Mas enfim, o Vasco terminou o jogo muito desorganizado, com muitos atacantes, poucos zagueiros e pouco meio-campo, né? Não povoou o meio-campo. Um time com muitos atacantes, pouco meio-campo, nunca vai criar nada, isso é fato. E aí terminou com bola na área, joga a bola pro Daniel Amorim, joga a bola pro Germancano, joga a bola pro Nenê, e nada adiantou. O Vasco conseguiu até o pênalti aos 52, 53, mas o Nenê infelizmente acabou não convertendo também por mérito do goleiro, que isso deve ser falado.
fez uma partidaça, o goleiro do Sampaio Corrêa. Ele inclusive falou sobre isso, que foi a melhor partida da vida dele, foi a partida mais importante da sua carreira, porque ontem ele jogou como se estivesse jogando uma final, uma decisão. E gente, isso é normal. Muitas pessoas aí vão falar, e eu vi comentando, né, poxa, mas o Vasco não jogou com a mesma raça, com a mesma vontade do Sampaio Corrêa. Lógico que não, gente, lógico que não. O Sampaio Corrêa trata o Vasco como um gigante. Quando o Sampaio Corrêa, o ABC, o Operário, o Avaí, esses clubes menores vão jogar contra o Vasco, é uma final, é um jogo de final de Copa do Mundo, é o jogo que eles podem mudar o destino da carreira de cada atleta. Então é outra partida para o Sampaio Corrêa, não adianta. Não queiram que o Vasco entre, eu não estou falando se é certo ou se é errado, mas eu estou falando para vocês, não queiram que o Vasco entre com a mesma vontade do Sampaio Corrêa, porque o jogo para o Sampaio Corrêa é um, o jogo para o Vasco é outro completamente diferente. Mas enfim, acredito que não faltou raça, não faltou vontade de vencer. O que realmente acabou prejudicando o Vasco ontem foi a organização. O Vasco não foi um time organizado, o Vasco tomou pressão desnecessária, inclusive no início do segundo tempo ali, com aquele tal do Pimentinha, o ponta direito do Sampaio Corrêa. O Riquelme não conseguiu sustentar o jogador, acabou sofrendo muito ali pelo lado esquerdo do campo do Vasco. Mas enfim, uma derrota. O Vasco ainda tem 9 partidas seguidas pela frente, né? O Vasco enfrentará adversários como Vitória, Londrina, Vila Nova, adversários que estão mal na tabela. E a gente espera que a vitória venha. O Vasco tem 9 partidas, precisará vencer 7 para conseguir esse acesso. Um resultado aí, né, um desempenho muito fácil de acontecer. Essa é a grande verdade. O Vasco ainda enfrentará adversários difíceis, como o próprio Coritiba, fora de casa, dentro de casa, aliás, nesse próximo sábado, que para mim vai ser o pior jogo, né? O jogo mais difícil contra o Coxa. Depois enfrentará o Botafogo, que não é um jogo difícil para mim. O Botafogo vem bem na competição, mas a gente sabe muito bem do que acontece quando o Botafogo joga em São Januário contra o Vasco. E depois enfrenta o adversário que para mim é o mais difícil também depois desses dois, que é o Guarani fora de casa. De resto, jogos fáceis, jogos tranquilos, que dá para o Vasco ganhar. Inclusive, só para seguir e complementar, o Vasco tem pela frente 5 adversários, que serão o Coritiba, como eu falei, no próximo sábado, 4h30, tá passando aí na tela para vocês. Domingo, Náutico e Vasco nos Aflitos, dia 24, 4 horas da tarde, um jogo também que dá para vencer. Sexta-feira, 9h30, Vasco e CSA em São Januário. Na quinta-feira, 7 horas, dia 4 de novembro, Guarani e Vasco no Brinco de Ouro. Depois, no dia 7/11, em São Januário, Vasco e Botafogo às 4 horas da tarde. Jogos que dão para vencer, dão para ganhar, e é isso que a gente espera. E, rapaziada, sem muita enrolação, dê uma olhada aí, a gente que quer o acesso, estamos buscando acesso, estamos empurrando o time buscando acesso, e o Fernando Diniz falou sobre isso ontem. Em pergunta do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos ao Diniz, ele foi perguntado o seguinte: e aí, Diniz, o Vasco sobe? E a resposta, aliás, do Fernando Diniz foi essa daí, ó. Dá uma olhada agora aqui no canal do Gigante. A gente acredita que o Vasco sobe. Estou falando isso desde quando eu cheguei aqui. Agora, certeza nessa vida a gente não tem de nada. Então a gente acredita que o Vasco sobe. Quanto à sua pergunta, depois que o jogo aconteceu, é uma pergunta fácil de você fazer. Eu acho que a gente jogou, já falei numa outra resposta, a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada pelo fato de estar com um jogador a mais e não deveria. A gente começou o segundo tempo de uma maneira equilibrada, tivemos um gol anulado, depois mais uma chance de gol. Depois o time começou a jogar sem tomar o cuidado com o contra-ataque do Pimentinha. Eu concordo com você que era um contra-ataque evitável, a gente tinha que ter feito um retorno mais rápido e não fez. Mas foi praticamente a única jogada, teve essa e mais um lance de perigo do Sampaio. E a gente não precisou fazer um reforço no Pimentinha nem com um jogador a mais. Nem quando estava com o Sampaio estava com igualdade numérica. O que faltou ali foi a gente jogou de uma maneira um pouco mais descompactada, achando que não ia ter o contra-ataque, como acabou cedendo o contra-ataque, e foi a origem do escanteio. E aí, torcedor, o Vasco sobe. O Diniz falou que não tem muita certeza, né? Que certeza, aliás, ele não tem de nada. Então complicou a situação. O Vasco, só também esclarecendo que está nesse momento na tabela, na 8ª colocação, acabou caindo 2 posições, foi ultrapassado pelo CSA e permanece a 5 pontos do G4. Uma vitória aí nessa próxima rodada, e dependendo da combinação de resultados, pode ainda terminar a rodada a 2 pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem também eu abri uma live após a partida e vi muitas pessoas perguntando: e o John Sanches? Cadê o John Sanches? Por que o John Sanches não entra na partida? Né? Porque ontem, inclusive, João Pedro, cria da base, que teve poucas oportunidades ao longo do ano, entrou mais uma vez. O Figueiredo também entrou e o John Sanches continuou não entrando. E a grande resposta do John Sanches é a seguinte: ele nem sequer foi relacionado para essa partida.
tá passando aí a foto para vocês dos relacionados. A gente vê que na parte ofensiva ele não aparece. Eu não sei se ele permaneceu aqui no Rio de Janeiro ou se ele chegou a viajar para o Maranhão. Eu vou averiguar isso para vocês e, é claro, eu trago. Mas, de fato, o John Sanches não foi relacionado para a partida. O Vasco informou que ele havia sentido fadiga muscular e, por isso, foi melhor ter deixado de fora ele desse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Mas eu também acho que foi um desperdício, porque trouxeram o atleta e, até o momento, ele nem sequer entrou em campo. Não chegou a estrear. Eu queria muito ver aí o John Sanches entrando, mas parece que o Diniz não gostou, não curtiu a maneira que ele joga, o estilo ofensivo do jogador. Isso vem acabando complicando para que ele possa atuar e estrear, né, aí com a camisa do Gigante da Colina. E com relação também a outro atleta, que é o Andrei. O Andrei é um jogador aí que sofreu uma lesão naquela partida contra o Goiás em São Januário, mas, segundo notícias, ele já tem grande chance de retornar para essa próxima partida contra o Coritiba em São Januário, no próximo sábado, 4h30 da tarde. Depois da saída do Andrei, eu senti uma queda absurda de rendimento da equipe, né? Eu acho que não jogou tanta bola ontem quanto o Sampaio Corrêa, e principalmente nessa penúltima partida, né, se eu não me engano, contra o Confiança, não foram partidas boas do Vasco, porque o Andrei saiu. O Andrei vinha tornando uma peça importante aí para o setor de criação do Vasco, e com a saída dele o Vasco perdeu muito nisso, na criação da equipe, até porque quem estava jogando na posição dele era o Marquinhos Gabriel. A gente espera que ele já possa voltar contra o Coritiba, e a gente possa ver um Vasco melhor aí nessa parte de criação. Inclusive, próximo jogo em São Januário, público aí de 11 mil é esperado, está liberada essa carga aí de venda de ingresso, a prefeitura liberou. O Coritiba, que das últimas 5 partidas perdeu um jogo, empatou 3 e venceu apenas um jogo, ou seja, das últimas 5 partidas não vem tendo bons resultados. Inclusive não vence há 3 jogos e tomou uma goleada para o Cruzeiro no Couto Pereira nessa última sexta-feira por 3-0. Então é um adversário que também não está bem das pernas. E o Vasco busca aí, é claro, aproveitar esse mau momento da equipe do Coritiba para conseguir vencer, conquistar os 3 pontos e voltar. O Vasco atualmente tem apenas 9%, caiu de 14% para 9% as chances do acesso, mas a gente tem que acreditar até o final, é aquela. Enquanto houver 1% de chance, a gente tem 99% de esperança. Ontem, de fato, a derrota entristeceu, mas a gente espera que tudo venha a se solucionar, o Vasco possa conquistar essa próxima vitória contra o Coritiba em São Januário e voltar a trilhar os rumos aí, que ainda tem muito campeonato, 9 partidas restam e o Vasco precisa vencer apenas 7, e acredito que dá sim. Se o Vasco continuar jogando, como jogou contra o Cruzeiro, CRB, Brusque, o Vasco consegue os 3 pontos, consegue vencer, embalar novamente e ter o torcedor apoiando ao seu lado. Tranquilo? Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais também. Ativem o seu sininho de notificação, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. E aqui embaixo, deixe o seu comentário. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.